Né? Isso custaria muito caro e tal, né? Então, mas na verdade foi uma opção que nós tivemos, né? Se quiser reverter esse processo, ele vai depender um investimento quase que tão grande quanto foi o investimento nas próprias barragens. Você vai ter que gastar 2 vezes. E o Brasil reduziu essas possibilidades, então, logicamente, nós precisamos de outras alternativas energéticas, seja através solar, eólico ou outras quaisquer. O mercado mundial está em crescimento, nós vimos ali no slide inicial. O mercado local, né, saturado. O mercado local, no que diz respeito a alguns países, nós temos uma saturação. Por outro lado, o Brasil tem uma possibilidade de crescimento, porque no Brasil o percentual de utilização dessa energia é muito baixo. Então, a probabilidade de você ter bom mercado em qualquer região do mundo é muito grande, até que você consiga um mercado saturado, você tem um alto potencial ainda de absorção. Agregação de valor no local, né? Isso aí também tem um impacto social interessante, não só pelos produtores locais, porque esse tipo de indústria ele também movimenta populações regionais, principalmente na produção de alguns itens que vão nessa produção. O uso de energia transformada em eletricidade, calor, resfriamento, mobilidade. Então, você pode usar essa energia elétrica em outras atividades, não só necessariamente na indústria, mas você pode também usar para mobilidade, para geração de calor, para resfriamento e assim por diante. Inclusive, a mobilidade elétrica é uma realidade. Se espera, por exemplo, existe um estudo na Alemanha que se espera que até o ano de 2020, que está aí, né? 2020, daqui a 4 anos, provavelmente daqui a 4 anos, perto de 30% da frota alemã já vai ser híbrida ou elétrica. Tá? 30% da frota, e eles têm praticamente 90 milhões de veículos. Aqui a matriz da eletricidade brasileira é um quadro antigo, ele não é atualizado, porque agora nós temos aí algumas usinas solares que foram estabelecidas, mas se olhar a matriz da eletricidade brasileira, nós temos aí desde as hidrelétricas até as gerações termoelétricas e o tipo de material, né, que eles utilizam, óleo combustível, bagaço de cana e assim por diante. Mas a geração por radiação solar, hoje nós temos ali 317 pontos de geração de energia elétrica a partir do sol. Esse número mudou um pouquinho, porque nós temos algumas outras, num total aí de 15 mil kWh, que é pouco, muito pouco em presença das demais. É um valor que não dá nem percentual, ele dá ali 0,106%. Né? Muito pouco, tem tudo para crescer. Essa é a matriz de eletricidade brasileira, você tem aí a partir das hidrelétricas, né, a hídrica, né, que é o maior volume. Depois você tem a energia fóssil, as térmicas. Você tem já a eólica, a biomassa entrando ali, eólica, a energia fóssil, né, que é a termoelétrica, aquela grande, nuclear, que é um valor relativamente pequeno ainda, e a usina solar nem aparece no gráfico ali. É um valor bem pequenininho. Tá? E tem a energia importada, que é essa azul clara, que é a energia que vem de fora, que nós importamos, que é a energia do Paraguai, que é os 50% do Paraguai, que é gerado pela Itaipu e que nós compramos essa energia. O Paraguai hoje é o maior exportador de energia do planeta. Eles exportam através de Itaipu e de Yacyretá, que é uma outra usina que eles têm em cooperação com a Argentina. A atividade está crescendo, né, como nós já vimos. Alguns exemplos aí de investimentos que estão acontecendo.
Existem aí fábricas sendo colocadas. Essa Pure Energy planeja construir uma fábrica de painéis fotovoltaicos em Alagoas, com produção de 40 megawatt-ano em painéis, não, mas produzir os painéis, não as células. As células fotovoltaicas são chinesas, tá? Não são brasileiras, mas eles vão importar as células e produzir os painéis. O BNDES irá financiar 75% desse projeto, num total aí de 26 milhões de reais. A empresa chinesa Ingli, uma das maiores, né, de painéis, está apostando aí no mercado solar brasileiro e deve também começar a produzir painéis aqui com células vindas de lá. A LC Eletrônica também está aí se instalando em Minas Gerais e uma planta aí da Alemanha também pretende se instalar uma produção também usando células chinesas. Aqui o escopo do trabalho, essa análise do fotovoltaico no mundo, né, que eu falei, dentro do escopo do projeto, ela está sendo executada pelo Cluster Solar com apoio do Instituto de Tecnologia Solar da Alemanha. A análise técnica econômica através desse mesmo instituto e com o Instituto Fraunhofer. O Fraunhofer ISE, que é de Freiburg. A infraestrutura logística pelo Fraunhofer IPA e pelo Fraunhofer ISE também de Freiburg e pelo Centro de Tecnologia Solar de Baden-Württemberg. E impactos ambientais, análise dos impactos econômicos, programas educacionais e a viabilidade econômica do empreendimento. Enfim, são os players, né? Esse estudo ele foi dividido em vários institutos que fazem cada uma parte disso aí. Agora, análise da produção de fotovoltaico no mundo, nos mercados regionais, Brasil e Paraguai. Aqui nós temos o desenvolvimento desses mercados. O cenário, né, ele é bastante positivo. A ideia é que o consumo, né, de energia no Brasil e no Paraguai ele teve aí no histórico, né, um crescimento, e a ideia é que isso aí continue crescendo. O cenário, né, da International Energy Agency, a IEA, a demanda por energia primária crescerá significativamente até 2040, de 40% a 50% nesses mercados aqui, Brasil e Paraguai. E é esperado um crescimento de demanda por energia primária na América Latina de até 60% até 2040. E cresça 60% até 2040, e o consumo de energia, né, deverá dobrar até essa data. Crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil, de 900 terawatt-hora em 2035. São estudos que veem que o mercado só tende a crescer. Isso por quê? Para gerar... A nossa ideia é buscar esses elementos para gerar atratividade nos investimentos que virão. Qual é o papel predominante, né, da energia no Brasil? Hoje, a energia no Brasil ela é predominantemente hidrelétrica, tanto no Brasil quanto no Paraguai. E esse crescimento de consumo ele traz alguns problemas em função dessa matriz hidrelétrica. Principal delas, fornecimento de energia focado em energia elétrica. Você basicamente só conta com esse tipo de energia. O potencial de expansão da energia hidroelétrica está praticamente esgotado. Você tem potencial apenas em regiões remotas. E a preocupação é com questões ambientais e sociais. Hoje em dia, para você tirar uma licença ambiental, para fazer uma usina, não importa o tamanho dela, é um desafio muito grande, muito difícil de você conseguir uma licença ambiental. Bom, está aí essa de Belo Monte, né, que nós temos lá em cima, demorou quanto tempo, né, a questão ambiental? Atrasou quanto tempo?
e a cada mês ou cada 2 meses vai um grupo de ambientalistas lá e toca fogo no negócio e cria mais problema. Então, os problemas ambientais eles são realmente muito graves. Seca severa, né, e persistente nas partes da América do Sul, combinada com alto consumo de energia hidrelétrica, poderia causar escassez de energia. Isso é o que foi comentado aqui. A energia hidrelétrica ela consome principalmente água, né? E a água não tem tanta abundância mais, em função até das mudanças climáticas que houveram, e hoje as regiões que antigamente choviam tanto não chovem tanto mais. Aumento da poluição e mudança climática devido ao crescimento da utilização dos combustíveis fósseis. Então, nós entendemos que o fotovoltaico é uma alternativa boa para o futuro, amigável ecologicamente e pode suprir o consumo de energia elétrica. Aqui, capacidade adicional anual de energia fotovoltaica dentro de uma visão aí, até 2040. Então, a expectativa é que essa adição, né, de fotovoltaico ela cresça bastante em relação a várias regiões do planeta. Então, nós vamos ter realmente um mercado de fotovoltaico bem espalhado no mundo inteiro, portanto, bastante demandante, o que vai viabilizar implantação de empresas dentro dessa cadeia de produção no Brasil e no Paraguai. A viabilidade dessas empresas, ou seja, a possibilidade delas darem certo é muito grande. Desenvolvimento de fotovoltaico aqui na América Latina. Os mercados líderes, né, na América Latina são particularmente aqui Chile e México, mas também o Brasil. O Chile ele tem muitas implantações de geração fotovoltaica, ele está bem avançado nessa questão, muito embora ele não produza nada, né, referente a essa cadeia, ele tem consumido bastante e existe legislação já estimulando a utilização dessa modalidade de energia. México da mesma forma. E o Brasil lentamente está começando. Nós temos aí, como falei anteriormente, cerca de 8 estados da federação já tem algum tipo de incentivo e a ideia é que a gente possa expandir isso para demais estados e as pessoas se sintam confortáveis em investir nesse tipo de geração. No Chile nós temos aí o maior projeto da América Latina, com 7 gigawatts e com 3,4 gigawatts de complementação a esses 7, ou seja, vão ser 10,4 gigawatts em fotovoltaico, que está sendo implementado no Chile. O México, a capacidade instalada de fotovoltaica é aproximadamente 200 megawatts até o final de 2014. Mas já foi anunciado pelo governo, existem aí alguns projetos que devem fazer com que o México também atinja volumes expressivos em geração fotovoltaica, mesmo porque o México ele é bem privilegiado em radiação solar. Melhor até que o Chile. O Brasil, até 2018, é esperado um crescimento de aproximadamente 1 gigawatt nas instalações anuais de fotovoltaico. Nós acreditamos que isso aí vai se realizar talvez até antes de 2018, dependendo de como as coisas caminharem. Alguns projetos que estavam planejados foram executados e tem, em função do sucesso de alguns projetos, existem mais alguns projetos sendo implementados e a gente acredita realmente com novos investimentos que estão vindo, como mostrei naquele slide anterior, de empresas que estão vindo com essa finalidade, isso aí deve ser atingido facilmente. América Latina e Caribe, nos próximos anos, né, deverão ser instalados aí de 9 a 10 gigawatts a mais daquilo que já está sendo colocado. Então, aí essa matriz das instalações, o que a gente acha, né, em função das pesquisas que foram feitas com base naquilo que vem acontecendo. Então, nós temos aí um crescimento, nesse momento, mais ou menos algébrico, mas ele deve
mudar para exponencial assim que tenhamos painéis em condições de preço mais atrativas. Aqui uma análise técnico-econômica do processo industrial. Isso foi aqui é o que nós vemos em relação às tecnologias de fotovoltaico. Vocês têm, em fotovoltaico existem diversas tecnologias. Existem tecnologia de monossilício, polissilício, que são as mais utilizadas. Existem outras com filmes finos, flexíveis. Existem diversas tecnologias. Tem a tecnologia SIG, que é com índio e galho, são dois elementos químicos que tem um rendimento, uma performance muito melhor, porque o painel fotovoltaico, de um modo geral, o rendimento dele é, na média, em torno de 14%, que você consegue transformar em energia elétrica. Isso não vai mudar muito. E a expectativa é que essa tecnologia, que mesmo com 14%, ela ainda persista aí pelos próximos 30 anos. Então, essa tecnologia ainda vai continuar sem alteração. Existem tecnologias melhores, porém, elementos químicos que são difíceis de encontrar no planeta. Portanto, elas estão mais em regime experimental. Geram muito mais energia elétrica, um painel muito caro, eles estão sendo mais utilizados, por exemplo, na construção de satélites, quando você precisa mandar para o espaço um painel solar que não seja muito pesado, um painel menor, que tem um rendimento maior, é isso que está indo lá nos satélites, nos foguetes, porque é uma tecnologia muito cara. Então, para o consumo nosso, comercial, vai continuar sendo esse material. Se vocês olharem ali os materiais, né, existiu um determinado momento que os filmes finos eles acabaram tendo uma aceitação maior ali naquele verde claro, e depois chegou-se à conclusão que o melhor mesmo era continuar trabalhando com as tecnologias que já existiam, que é monossilício e polissilício, tá? Ou multissilício. E vai continuar assim. Aí a ideia é que isso aí por mais 30 anos vai continuar dessa forma. Lembrando que um painel que você coloca lá para gerar energia elétrica, ele tem uma vida útil de no mínimo uns 50 anos, se você cuidar bem dele. Tá? A cadeia de valor do silício. Nós vimos lá, o silício ele parte, né, daquela pedra de quartzo, do cristal de quartzo. A partir do cristal de quartzo, você então consegue gerar, através de um processo que é eletrointensivo, muita energia elétrica. Você transforma aquilo com outros produtos, né? Depois nós vamos ver os produtos que vão nisso. Você transforma isso em silício metalúrgico e depois o polissilício. Disso esse polissilício já seria um silício grau solar. Isso você transforma no que nós chamamos de ingots, que é uma fusão num formato característico. É um processo bem delicado, que precisa de uma estabilidade, de um local estável, né, em relação ao meio ambiente. Gera o ingot, e esse ingot depois ele é fatiado em fatias bem fininhas, que são os wafers, e esses wafers são as células solares, que vão ser colocadas então aos eletrodos, e isso aí vai fazer, que é um semicondutor, que vai fazer a transformação da energia solar em energia elétrica. Então essas são as fases, né, bem, de uma forma bastante resumida, de todo o processo até a construção dos módulos. Aqui, esse ponto de partida 2012 foi o primeiro estudo. Quando nós fizemos o primeiro estudo, foi um estudo que a própria Itaipu encomendou, que era para se fazer o que nós chamamos de white paper, né, da onde a gente podia começar a conversar sobre o assunto. Então foi feito esse white paper, ou seja, saiu do zero, montamos ali, teve uma ideia, e a ideia era partir de uma produção de 6.000 toneladas de silício metalúrgico,
e a partir dessas 6.000 toneladas, nós tirarmos 4.000 toneladas de silício gal solar e a partir daí 8.900 unidades de ingots, 160 milhões de wafers, 656 megawatt pico de células nessa produção. Ou seja, a partir da produção de 6.000 toneladas de silício metalúrgico, você consegue gerar 636 megawatt pico de módulos, né, a partir de uma produção como essa. E o que isso aí representaria, né, em termos de energia? Nós teríamos mais ou menos 72 megawatts de energia elétrica, 72 megawatt-hora de energia elétrica, para produzir o silício grau metalúrgico, mais 380 megawatts para produzir as 4.000 toneladas, e assim sucessivamente, cada fase da operação, de forma que você teria ali o consumo energético, né, para cada uma das fases. Logicamente que isso aí consumiria um bom percentual de uma das turbinas de Itaipu. Mas no Paraguai existe um excedente de energia. Logicamente,